Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui em mais um episódio que tem tudo a ver com o público do Hub, que são empreendedores, lideranças, gestores, pessoas que realmente necessitam refletir muito sobre essa temática. Hoje, então, que nós vamos tratar sobre o autoconhecimento como fundamento para a liderança ser eficaz. Muito importante para todos nós essa reflexão. E para tratar desse episódio, nós convidamos a Carol Arruda, que é mentora nessa área de autoconhecimento, com 8 anos de experiência, e vai ser muito interessante esse debate aqui. Nós queremos te convidar a ficar atento, não sai daí em nenhum momento, fica conosco esse episódio todo. Nós queremos pedir que a Carol, que você é muito bem-vinda essa noite aqui no Hub, né, Carol? Te apresenta, Carol. Obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, Rosângela, eu que agradeço o convite. Toda a oportunidade que tem para falar sobre autoconhecimento eu já aceito, porque eu creio que é um fundamento não somente para que a gente tenha uma liderança eficaz, mas para que a gente conduza todas as nossas áreas da vida. Como a Rosângela falou, eu me chamo Carol Arruda, eu trabalho na área de desenvolvimento humano já tem 8 anos, porém com experiências de liderança já tem mais ou menos uns 15 anos, a Rosângela 16 anos na área da assistência social. Sim. Hoje eu atuo tanto nessa área quanto na área também como coach e terapeuta comportamental e sistêmica. Então eu trabalho na área de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas diretamente. Olha, e aí quando a gente começa a conversar sobre esse episódio, sobre esse assunto de autoconhecimento, Carol, eu até pensando aqui trouxe essa frase: é importante, antes de liderar os outros, é importante liderar a si mesmo, na tua opinião, Carol? Com toda certeza. É o fundamento principal, até porque quando a gente não gera um comprometimento com o nosso porquê, nos nossos comportamentos, naquilo que a gente vai conduzindo nas nossas vidas, como que a gente vai conduzir alguém? Então, se eu não tenho um comprometimento com o que eu quero fazer da minha vida, se eu não cumpro aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, como eu vou exigir ou querer que alguém dê um resultado que nem eu estou realizando na minha vida, né? Então, é fundamental que você tenha esse processo de autoconhecimento para perceber de que maneira você vai conduzir a sua vida e assim também persuadir as pessoas a conduzirem os processos que você quer que em conjunto se tenham resultado. Então, Carol, quando a gente fala, antes de falar, adentrar essa questão da liderança eficaz, tu pode contextualizar para a gente, para quem está ouvindo, o que é que a gente fala tanto de autoconhecimento, Sim. A gente fala tanto de se conhecer, de até muita gente faz mentoria, faz cursos, participa de eventos. O que tu poderia clarear para os nossos ouvintes, que muitos são empreendedores, é importante essa questão de adentrar essa temática, de participar de eventos, de momentos, para entender melhor essa questão do autoconhecimento? Com toda certeza, Rosângela, porque assim, dentro do processo do autoconhecimento, por exemplo, na minha própria experiência que eu compartilho, durante 30 e alguns anos da minha vida, não vou dizer o tanto de ano, né, para não... Sim. Mas eu conduzia a minha vida de maneira que eu ia muito pelo que o outro achava, pelo que o outro acreditava que eu poderia fazer ou não. Então, era como se fosse uma condução muito limitada naquilo que eu acreditava a meu respeito. Então, quando a gente fala de negócios, para colocar ali o nosso porquê, a nossa autenticidade no nosso negócio, é necessário que a gente se conheça e perceba de fato que voz eu tenho ouvido, a quem eu tenho direcionado o poder de conduzir as minhas decisões no meu negócio, no meu empreendimento, naquilo que eu decido fazer. Então, eu só tenho 8, eu acho já um tanto de anos, 8 anos, mas, por exemplo, para eu começar, eu tive que primeiro passar por um processo doloroso. Então, eu entrei, como eu sempre compartilho, depressão, ansiedade, crise de pânico, diversas questões por coisas que dentro de mim parece que não encaixavam. Então, eu sempre era uma profissional limitada, uma profissional que não acreditava, uma profissional que não avançava e não conduzia, por exemplo, empreender. Montar uma imersão como eu tenho, montar mentorias como eu tenho, atender pessoas como eu atendo, eu jamais imaginava isso, porque a minha mentalidade era fechada dentro de processos de construção de uma identidade forjada no medo, na insegurança, na falta de confiança, então eu não ia para frente. E eu creio muito que um empreendedor que se conhece e decide adentrar no campo do interno para poder conduzir processos externos, ele com toda certeza vai conseguir resultados muito maiores do que ele vislumbra, porque vai começar com um porquê interno daquilo que de fato ele é na sua autenticidade. Então, essa questão de
conhecer a si mesmo. Inicia justamente você conhecendo, você faz esse estudo, aprofunda na questão dos valores, das crenças, emoções. É um arcabouço bem extenso, né, Carol? Exatamente. Eu gosto de fazer essa pergunta, Rosângela. Quem é você sem os seus papéis? E tem muita... principalmente com mulher, que é um público que eu trabalho muito, aí as mulheres ficam, meu Deus, o que é que sobra? Porque muitas vezes a condução dos nossos papéis não está naquilo que a gente de fato é. Está no que os outros dizem que a gente tem que ser nesses papéis. Então, dentro dos processos que eu faço com as pessoas, eu trago questionamentos para perceber quais são hoje as tuas necessidades. Será que você consegue perceber quais são as emoções que te conduzem na vida, os pensamentos que você tem, os diálogos internos que você tem com você? Será que é de muita crítica, muita exigência? Ou será que é de fato, não, vai lá, faz, acontece, que vai dar tudo certo? É necessário olhar para dentro. Se a gente não olha para dentro, Rosângela, a gente sempre dá o poder para fora. E tem uma frase, Rosângela, que eu ouvi, não tem nem um mês, mas essa frase tem feito muito sentido para mim com tudo isso, que fala assim, o poder da vida é maior do que o poder da morte. E eu criei muito isso dentro dos processos de autoconhecimento. Por que traz essa frase? A gente limita a potência do que a vida pode ser pelas crenças que nos limitam e nos levam ao lugar de paralisia. Sim. E isso acontece nos negócios também. Porque é muito emocional. O emocional é que conduz a nossa atitude, o emocional é que faz a gente se movimentar, o emocional é que faz a gente acreditar. E se esse emocional não é conhecido por nós, a gente não vai conseguir lidar com as crises que vêm de uma emoção negativa ou pesada, por exemplo. Então, eu tenho que conhecê-las para saber ir lidando dentro desses processos. Carol, quando tu fala de autoconhecimento e tu traz a questão emocional, é interessante a gente conceituar, entender. Quando fala assim, o mercado está exigindo muito que você tenha competência humana, inteligência emocional. Uma pessoa que diz assim, não, eu tenho inteligência emocional, a partir ela tendo essa competência humana, comportamental. Então, isso dá para perceber até mesmo no que ela divulga nas redes sociais, não dá? Dá, com certeza. Tudo passa por esse filtro, né? Com certeza, Rosângela. É assim, dentro da inteligência emocional, a gente tem as competências emocionais pessoais, as minhas competências, o meu relacionamento comigo, e tem as competências emocionais sociais, a minha relação com o outro. Então, vê que são dois extremos, mas que vão complementar aquilo que vai me trazer presença para lidar com os processos. Então, não é que alguém que se conhece ou que tem inteligência emocional não vai mais sentir raiva, não vai mais passar por crise, problema vai passar e vai passar muito. Mas a maneira como você vivencia as emoções difíceis é diferente. Porque você, eita, tô com raiva, e agora, né? O que essa raiva tá querendo me mostrar, me ensinar como é que eu vou conduzir, e eu não projeto no outro, eu não levo pro conflito. Eu vejo aquela emoção, eu sinto, percebo, tá, de que maneira que eu vou trazer uma ação a partir daquilo que conscientemente falando eu tô sentindo. Então, a inteligência emocional, ela traz muita consciência pro sentir das emoções. Então, há necessidade realmente de você passar por uma orientação, porque com certeza. Lidar com as emoções, você cresce num ambiente familiar, você cresce no ambiente de igreja, no ambiente... Então, muito isso vai moldando você, vai te compondo, né? Vai interferindo, né? E como você falou, muitas vezes você não é você mesmo, você é o papel que a sociedade te impõe a desenvolver, a representar. Tanto é que muitas vezes por exemplo, uma rede social da pessoa, ela não aparece a competência que ela é de fato enquanto profissional, mas sim o cargo que ela ocupa. Exatamente. Então, esses papéis que são exigidos, né, muitas vezes ele ofusca, ele atrapalha que o teu ser humano realmente esteja em ênfase, né? Exatamente. A necessidade de uma autoanálise realmente, total, né, até Carol? porque assim, às vezes, Rosângela, por exemplo, os papéis, eu vou ser um empreendedor, eu vou me inspirar em alguém. E se a pessoa não tem ali a identidade dela, de fato, forjada no que ela é de maneira autêntica, ela vai só imitar, por exemplo, o que a outra pessoa é e vai ficar engessado. Então, por exemplo, quando eu comecei no desenvolvimento humano como coach, eu ficava com medo, porque quando o povo dizia, olha, tu tem que ser assim, tu tem que se vestir assim, tu tem que ter essa postura, tu tem que ter, eu digo, meu Deus do céu, você é um robô, não adiantou nada eu viver esse processo de autoconhecimento se eu vou ter que ser alguém que eu não sou. E aí eu fui aprofundando mais, fui entendendo, não, eu tenho que trazer a minha cara pro meu negócio, eu tenho que trazer quem eu sou para a maneira como eu vou conduzir as pessoas, por
por aquilo que eu vivenciei nos meus processos. Então, se você não olha para isso, você acaba se comparando. Então, eu olhava para outros coaches, para outros profissionais, meu Deus, eu tô toda errada aqui nesse negócio, acho que o meu não vai dar certo não, porque ele tem uma postura tão assim, e a minha postura já é diferente. E acontece muito, Rosângela, e hoje com rede social, por exemplo, você vê um Instagram todo muito montado, muito, muito bonito, e aí, poxa, mas o de fulano é muito melhor do que o meu. E aquilo ali vai afetando a autoestima da pessoa se ela não tiver a inteligência emocional dela desenvolvida, se ela não estiver com a identidade dela fortalecida, de fato, em crenças potencializadoras do que ela pode fazer. Entra no mérito da comparação. Então, quantas pessoas não estão empreendendo, quantas pessoas não estão acreditando no seu negócio ou desistindo por conta da comparação. Por conta do não merecimento de olhar para o outro, poxa, mas o outro é melhor do que o meu, então vou parar. E quando eu comecei, meu Deus, o tanto de coach que tem em São Luís, o tanto de gente que trabalha com isso, quem é que vai querer me ouvir? Como eu vou, Como eu vou me posicionar nesse mercado? Isso e aí foi mesmo. que eu entendi, Rosângela, que o autoconhecimento foi fundamental para que eu construísse uma autenticidade, uma marca própria minha, da minha identidade. Sim, e quem conecta comigo, conecta, bom, né? Então eu parei de comparar, fui viver e arriscar. Isso, né? E deu certo. E deu certo e tem dado certo. Então, Carol, eu aí, quando a gente vai pensando nesse episódio, a gente pensa, então, nesse autoconhecimento como um pilar da liderança, né? E aí a gente traz, como a gente acabou de conversar, a importância de conhecer emoções, valores, crenças, pontos fortes e áreas de melhoria no ser humano, naquela pessoa que está à frente de um projeto, de um cargo, de uma gestão, né? E também de trás a dimensão do autoconhecimento, que é reconhecer os seus gatilhos, né, Exatamente. Carol? Gatilhos e gerenciar emoções. Muitas vezes as pessoas até brincam, fulano tá surtado hoje. né? Ou então, isso bem aqui é um gatilho para a pessoa se aborrecer. Então, realmente, a impressão que a gente tem é que algumas pessoas precisam realmente de um acompanhamento, de um direcionamento, até de compreender melhor para se autogerir, não é isso, Exatamente, Carol? Porque quando eu vou entendendo sobre os gatilhos mentais que despertam em mim um comportamento, por exemplo, que depois eu fico, meu Deus, mas a gente fala até assim, né? Meu Deus, eu fui tão infantil, né? Eu fui tão, meu Deus, não queria ter tido essa atitude. É exatamente dentro dos processos de autoconhecimento que a gente vai compreendendo um pouco do que vem da infância, que está ainda no nosso inconsciente, é o que a gente chama de criança interior, né? Que é mais comumente conhecido. Sim. Então, levanta gatilhos, Rosângela, de crenças que ainda estão enraizadas em nós e que trazem um comportamento que a gente, conscientemente falando, não teria. E de maneira infantil, reproduz e depois, poxa, mas por que eu fiz? Então, por exemplo, nesse processo a minha forma de liderar vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito de liderar. E aí, por exemplo, eu como líder, quantas vezes eu errei? E de uma pessoa que trabalhava comigo botar o dedo na minha cara e falar, tu é uma filhinha de papai, tu é uma arrogante, prepotente, antes de começar todo esse processo de autoconhecimento. Aquilo ali foi um gatilho pra mim, caramba, eu tô errando, eu tô falhando e eu tô machucando alguém. Eu tô interferindo no emocional da vida de um ser humano. Então, eu preciso olhar pra mim primeiro. E eu tinha dificuldade de reconhecer. Reconhecer quando eu tava sendo autoritária, reconhecer quando eu não tava sendo uma boa líder, de fato, que tava conduzindo e vivenciando os processos. E eu tive que pedir perdão, tive que fazer o caminho de volta e reconstruir a maneira como eu conduzia os meus processos por aquilo que em mim eu percebi que era necessário ser curado, como a gente fala, reprogramação de crenças. Sim. Então, é todo um processo, Rosângela, que não é fácil. Processo de autoconhecimento, as pessoas acham que todo mundo fala muito disso e que é muito fácil, que é muito comum, mas é o processo mais desafiador que um ser humano pode vivenciar na vida. Porque é você enfrentar você, não é mais ninguém. É você com você mesmo. Isso. E muitas vezes a gente não quer. Porque é sempre culpando alguém, responsabilizando alguém, e você tomar a responsabilidade da sua vida para você, de fato, é um ato de coragem. Sim. E nem todo mundo ainda está preparado para isso, né? Então, aí entra a importância desse acompanhamento, isso. Que é o que a mentoria faz, né? Exatamente. Mentoria na área da inteligência emocional, do autoconhecimento. Você acha que, pela tua experiência, é necessário um acompanhamento? Tem, assim, tipo assim, 10 sessões, dá para fazer um trabalho bem feito? Dá, sim. Ou em menos sessão? Como é que tu tem vivenciado essa experiência?
normalmente tem um padrão de, no mínimo, quantas sessões para poder você... Porque é muito interessante, né? Se você tem autocontrole disso, né? Isso vai ajudar muito a tua vida profissional e pessoal, né, Carol? Sim, na verdade, são 2 formatos que eu trabalho. Tem a mentoria, que é coletiva, em grupo, e tem os atendimentos individuais. Na mentoria, eu já traço um caminho. Eu sempre, inclusive, falo que é bom começar de um treinamento, de uma palestra, que você vai compreendendo ali os termos, como é que funciona, o que é criança interior, o que é crença, o que é perfil comportamental, o que é gatilho mental, o que são todas essas condições que a gente tem internamente, que muitas vezes as pessoas não conhecem. E às vezes eu me podo um pouco, porque às vezes eu sei que tem pessoas ali que já conhecem, eu acabo falando para quem já conhece. Digo, epa, deixa eu voltar que tem gente que não conhece. Então, por exemplo, agora eu tô com uma mentoria online que se chama Raízes. E lá tem 2 alunas que nunca tinham vivido nenhum tipo de processo de autoconhecimento. Então, elas, assim, estão encantadas com tudo e assustadas ao mesmo tempo, mas eu tenho que moderar aqui a fala para poder também alcançá-las. No individual já é diferente. No individual, o cliente traz a demanda específica, tá? Eu chego numa sessão comigo, Rosângela, quais são os principais pontos de limitação hoje? Você vai falar. E aí a gente vai trabalhar desde a infância, das crenças, desde lá de você, na sua família, nos lugares onde você vivenciou até aqui. E nesse processo a gente vai fazendo a reprogramação de crenças com ferramentas de coaching, de exercícios sistêmicos, exercícios terapêuticos, que aí vai conduzindo esse processo de reconstrução interior profunda de autoconhecimento. Tu acha que essa demanda por esse tipo de acompanhamento, esse tipo de trabalho com o autoconhecimento, ele cresceu depois da pandemia, Carol? Eu creio que sim, Rosângela. Porque as pessoas na pandemia, elas tiveram que se isolar, né? Tiveram que, inclusive, conviver com estruturas que elas pouco conviviam e é como tu falou, e ter de repente que parar para conviver consigo mesmo e com muitos medos ou com algumas frustrações, porque às vezes, né, na rotina do dia a dia, na correria, você se desvia de muita coisa, né? Você evita algumas coisas. Exatamente. E no momento da pandemia parou tudo, né, Carol? Parou e aí tudo. eu acho que houve um advento muito grande, inclusive, como tu falou, a questão da depressão, a questão da ansiedade. Muita gente, eu acho até que essa situação que piorou de saúde mental, talvez tenha a ver com muito desses processos que não foram tratados, né? E aí culminou nisso aí, em adoecimento mental, né? Exatamente, até porque, por exemplo, na geração que eu sou, né, ali de 85 pra cá, a gente não foi ensinado a lidar com as emoções. Nossos pais não foram ensinados, nossos avós não foram. Então, assim, a vida foi acontecendo. E aí você vai reproduzindo o padrão, você vai recebendo e reproduzindo, recebendo e reproduzindo. Então, a gente aprendeu a sobreviver, aprendeu a lidar com os desafios do dia a dia, aprendeu que é bom estudar, aprendeu que é bom algumas pessoas casar, ter marido, não sei o que, essa coisa toda. Mas você não aprendeu a lidar com as suas emoções. Na verdade, a gente aprendeu a reprimi-las. Então, não chora. Isso, né? Criança mesmo. chora o tempo todo. Tu é muito danado, tu é muito isso. Então, a gente foi reprimido nas emoções. E aí, quando a gente se torna adulto, o que acontece? Essas emoções vão explodindo em diversos comportamentos. E aí, nas relações, você vai tendo relações conflituosas com as pessoas. Às vezes, você acha que a culpa é da pessoa, não, mas essa pessoa tá me revelando um padrão. Que eu preciso olhar e me, caramba, eu tô repetindo aqui uma emoção que tá reprimida. Então, é muito nesse sentido. Eu creio que a pandemia trouxe muito disso. Tanto trouxe a saúde mental em evidência, quanto também trouxe muitos mitos, muitas coisas, porque por conta das redes sociais, as pessoas às vezes desrespeitam. Ah, isso é besteira. Por exemplo, coaches. Quantos memes tem em relação a coach? Quanta piada tem? Eu não confio em coach. Coach é isso, coach é aquilo. Quantas coisas eu ouço? Porque as pessoas também levaram para um outro lado, né? Por conta das redes sociais. Então, é um meio termo que você tem que ter inteligência emocional para lidar, para conversar com as pessoas e explicar o trabalho que você faz, para elas entenderem a seriedade do que é você trabalhar. Então, Inteligência emocional. o mentor nessa área também tem que ser mentorado, né, Carol? Eu tenho meu mentor, tenho meu coach, tenho meu terapeuta. Eu não fico só. Porque não tem como. Não tem como, Rosângela. Para dar conta das demandas não tem de como. forma equilibrada. Não tem como. Saúde mental. Total, porque você tem que estar saudável para você cuidar de alguém. Se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar de alguém? É a mesma coisa da liderança. Como é que eu quero conduzir alguém se eu não me deixo ser conduzida também? Como é que eu quero ensinar inteligência emocional para alguém se eu não aprofundo aqui também? É tipo assim, você tá ensinando uma coisa que você leu no livro, que você não vive, que não tem experiência. Teoria. E a verdade, né, Rosângela, aquela coisa, a verdade ela se revela. E se não for verdade,
verdade, você cai, né? Então, tem que ter a verdade e a autenticidade. Eu creio que o processo de autoconhecimento traz muito isso. Essa bagagem muito forte. Cara, eu vou levar quem eu sou, vai agradar A, B, C, mas tem gente que não vai gostar e tá tudo certo. Vou falar com quem quer me ouvir, vou falar com quem quer estar comigo. É nesse sentido. Então, a gente entra nessa questão da eficiência na liderança, né? Exatamente. Como ela está atrelada à questão do autoconhecimento. O líder se conhecer, né, Carol? Exatamente. E tu, pela tua expertise, por tudo que tu já orientou e pela vivência que tu tem como líder também, né? Na tua atividade, tu deve perceber quais são as principais dificuldades, Carol, para que um líder, de fato, tenha uma liderança eficaz. Onde que estão os maiores gargalos, pelo que tu identifica? Muita gente que está nos escutando é líder, é gestor, é empreendedor, e é uma luz que tu vai dar para muita gente. Eu acho que o principal é 3 pontos que eu falo sobre o autoconhecimento, Rosângela, que é o conhecer-se, aceitar-se e superar-se. Então, por exemplo, o maior gargalo que eu percebo é você a autopercepção, o reconhecer do que eu tenho que melhorar. Porque muitas vezes as pessoas que já ocupam um cargo de comando não se percebem. Muitos não percebem a maneira como está falando com o outro, a maneira como o outro aprende melhor ou vai fazer um comando melhor. Ou seja, não entende do próprio perfil comportamental. Então, é muito, muito relevante você conhecer. Tá, o meu perfil comportamental, qual é o meu estilo de liderança? É uma liderança mais diretora, mais, foco no resultado? É uma liderança mais participativa? É uma liderança mais de eu consigo delegar e consigo descansar e relaxar porque eu sei que vai fazer? Então, eu tenho que perceber a minha maneira de liderar. E eu acho que um dos maiores gargalos é esse. Às vezes, você quer imitar ou se inspirar no seu padrão de algum líder que deu certo, achando que vai dar certo para você e às vezes não vai. Porque o seu time é diferente, você tem um perfil comportamental diferente. Então, eu creio que é esse lugar de autopercepção. E o aceitar que você precisa se desenvolver. Porque muitas vezes a pessoa, quando tá no comando, ela quer que o outro se desenvolva. Sim. Olha, eu acho que é bom tu fazer esse curso. Olha, eu acho que é bom tu fazer isso daqui. Quantas vezes eu participo de, por exemplo, eu faço acompanhamento de empresas também de time coaching. Empresas que querem melhorar o relacionamento da equipe pro resultado. E lá eu falo, tá, por que tu não tá no time coaching também? Pra líder, a dona do empreendimento, do negócio. Você tem que estar, porque você tem que se envolver nos processos de planejamento, de construção e de liderar os seus. Porque se você não tá vendo como é que eles estão, como é que você vai liderar? Eu posso te dizer como é que o time tá, mas você vai sentir como é que o time tá participando do processo de construção desse time. Então, é aceitar que é necessário se desenvolver, é necessário se colocar como aprendiz, é necessário se colocar com humildade no receber. E eu vejo que isso é um gargalo muito grande também, às vezes, do não saber receber, o sentido de eu precisar aprender algo a mais para que essa liderança aconteça de maneira mais humana, mais efetiva e que eu perceba os outros. E o superar, que é entender que vão ter os desafios e esses desafios não determinam alguém. Então, a pessoa, eu vejo muito as pessoas levarem pro fulano errou, já descarta. Sai. Sim, não tem segunda... Hoje não tem segunda chance ou oportunidade. Sai, errou, falhou. Mas muitas vezes, por quê, Rosângela? Aquela pessoa talvez está num cargo, num lugar que ela não vai ter a competência emocional para fazer aquilo dali, a competência comportamental para fazer aquela função. Então, se eu não me conheço nesses processos e não conheço o meu liderado, como que vai fazer a coisa acontecer, né? Então, é nesse sentido. Então, nessa noite, eu penso que seria interessante, Carol, para muitos dos nossos empreendedores, muitos que nos assistem, que têm seus liderados em várias instâncias, seria interessante. Eu até trouxe aqui algumas dicas, mas Carol, que é a nossa expert da área, vai nos dizer. Me passa exemplo, a dica também, Carol, que eu quero aprender. A importância, né, de ferramentas bem práticas, né, que pode se fazer no cotidiano da empresa, no cotidiano do negócio, no cotidiano podendo até ser online ou presencial. Por exemplo, a questão de reflexão e feedback. Você tem várias estratégias, né? Sim. Também a avaliação de perfil, como a DISC, né, que é muito conhecida. Perfeito. Nós temos a importância do feedback ser honesto da equipe, né? Escuta, né? A escuta ativa. E também alguns pequenos hábitos, como check-in diário, né? Uma ideia. Então, assim, para o nosso público que nos assiste, Carol, todas as quintas-feiras, às 20 horas, você, como mentora, como alguém que já é experiente na área, pelo que tu convive, tu tem escutado a liderança,
que orientações tu daria para quem nos escuta sobre que práticas ele pode implantar na rotina diária da empresa para trabalhar, inclusive a questão das crenças, desses gargalos que muitas vezes impede o crescimento, a produtividade, o trabalho em equipe, o entendimento, né, o entrosamento. O que tu sugere que tu sabe que funciona e que não é difícil de implantar? O mais prático é ter essa rotina da escuta. Escutar sem julgar, sem ter resposta pronta. Então, por exemplo, Rosângela, eu tenho feito com a equipe que eu trabalho diálogos. Esse mês eu fiz. E eu tenho ficado impactada com o que eu tenho ouvido. Então, as pessoas estão muito sobrecarregadas, muito cansadas de rotinas exaustivas de trabalho e não conseguem parar 40 minutos para se escutar. Então, eu creio muito que o alinhamento de uma equipe, ele acontece quando você para ouvir, mas ouvir querendo ouvir. E não julgar ou ocupar a pessoa por aquilo que ela está trazendo. Então, é interessante ter rotinas diárias de como é que você está olhando nos olhos, de perceber a necessidade do outro, pelo menos uma vez por mês, ter um momento de uma temática que seja relacionada a processos de autoconhecimento, a processos de liderança, a competências emocionais, pessoais e sociais, trazer vivências práticas, ferramentas práticas que façam a pessoa sentir que o emocional dela ali está sendo trabalhado e está sendo validado. Então, por exemplo, eu faço o acompanhamento de uma empresa e mensalmente eu estou com eles. A gente está fazendo 10 sessões, são 10 encontros durante 10 meses, essa equipe está comigo. A gente vai agora para a 8ª sessão. E é notório a diferença da equipe dentro desse processo todo. E cada sessão eu levo para eles uma temática, um conteúdo que seja relacionado aos processos de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, trazendo passos de liderança, trazendo passos de competência, de autorresponsabilidade, inteligência emocional, trazendo um pouco da parte espiritual também, porque eu, como cristã, não tem como eu não trazer a parte espiritual. Desassociar, né? Não tem como. Então, eu vejo muito isso. Eu gosto da frase que fala assim, é você ser interessado nas pessoas e não interesseiro. Sim. Então, eu me interesso, a pessoa sabe assim, ele interessa que eu tô aqui pra dar um resultado, ok, mas ele tá interessado em mim como pessoa. Então, você se interessar por uma vida, porque aquela pessoa ali tá fazendo parte do teu negócio, tá fazendo parte do teu empreendimento, tá fazendo parte do teu resultado. Então, ela não é uma máquina, não é um robô, ela é uma pessoa que tem uma vida, que tem crenças, que tem dores, que tem problemas em casa. Isso. Então, quando eu sento pra conversar com as pessoas começam, como é que você tá sentindo? A pessoa já começa a chorar, porque em casa tem várias questões, chega no trabalho tem outras questões, imagina a cabeça dessa pessoa. Não consegue. Encontrar um líder que não escuta, encontrar um líder que só tá ali, me dá o resultado. Então, é muito essa questão da escuta qualificada, você se interessar pela vida da pessoa que faz parte do seu negócio, porque ela tá ali, porque escolheu estar ali, você escolheu conduzi-la, então conduza ela de maneira que ela faça parte com mais saúde mental, né? Aí, gente, e aí a gente tem a Carol para nos ajudar nessa questão, né? Porque muitas vezes a empresa, Carol, ela até quer, mas ela não sabe. Então, eu queria muito que tu falasse da tua empresa, falasse como uma pessoa, de repente, pode estar encontrando, Carol, então seria essa mentoria individual ou essa mentoria coletiva? Tu faz no ambiente corporativo também, Faço né, Carol? também. Depende muito da demanda. Então, por exemplo, eu sempre gosto de marcar um café, o que eu chamo de sessão de alinhamento, para entender o que a pessoa quer, qual é a expectativa dela e quais são as dores dela. Então, por exemplo, tem situações que você entrando numa mentoria, você já consegue ali sanar, porque alguém que já vive processo de autoconhecimento está precisando só de alguns pontos principais, ok. Mas tem questões que são muito mais profundas, que aí a gente precisa trabalhar de maneira individual e específica. Sim. Então, por exemplo, em empresa, normalmente eu trabalho individual, o líder, o empresário, o dono da empresa, dentro lá das demandas dele, e faço o time coaching, que é o acompanhamento do time de colaboradores. E lá, depois dessa conversa individualizada com o líder, eu vou entendendo, tá, mas o que você percebe de dores no teu time? E eu escuto individualmente cada colaborador também. Então, eu vou vendo quais os pontos que estão alinhados, o que aquele colaborador também está sentindo naquele ambiente para poder ajustar qual conteúdo e quais as melhores ferramentas vão atender para que aquele resultado seja melhor. É um momento de escuta. Então, você tem que parar para ouvir tanto quem lidera quanto quem é liderado para poder fazer um trabalho que ali seja congruente e traga, de fato, assertividade no resultado que o empreendedor espera.
deve ser uma rotina, Cláudia? Com toda certeza. Ou é algo pontual, com tanto tempo de programa, desse acompanhamento, e já se alcança um resultado, tu acha que deve ser uma rotina permanente? Porque sempre tem alguém precisando dessa mentoria, processo de né? autoconhecimento é pro resto da vida. É pro resto da vida, Começa daí, porque quando você vai aprofundando, Rosângela, você vai vendo, meu Deus, ainda tem isso aqui, meu Deus, a gente se assusta com o que vai descobrindo da gente. Vai detalhando, né? Vai aprofundando. Quanto mais profundo, mais coisa aparece, né? Então, mas, por exemplo, em uma palestra, em uma imersão, você já consegue perceber uma mudança. Porém, para essa mudança ser constante, a pessoa precisa de um acompanhamento. É o que eu sempre falo, não adianta você querer que um contexto todo mude somente com uma palestra que tu vai assistir. Vai despertar, vai engatilhar várias coisas, eu preciso, tá, mas e aí o depois? Você sozinho você não vai conseguir, porque você vai voltar de novo para sua rotina, para os mesmos problemas e o ambiente vai te derrubar diante daquilo que você tem ali de conhecimento que ainda é muito pequeno. Então, é necessário ter um acompanhamento profissional para que você possa prosseguir, para que você possa persistir e não parar no meio do caminho. Até para não tirar a conclusão errada, né? Porque você não tem expertise na área, né? Exatamente. É bom ter o olhar clínico do profissional, né? Exatamente. E aí a gente traz aqui nesse bate-papo sobre liderança, que a gente já conversou sobre a inteligência emocional, sobre o autoconhecimento como pilar da liderança, e aí eu trouxe alguns impactos, né? Por exemplo, vai impactar em decisões mais coerentes, com né? toda certeza. Esse líder ter mais uma visão ética, ele também gera mais confiança e credibilidade para a sua equipe. Com toda certeza. E também reduz um pouquinho o burnout, né? O burnout que tem muito a ver com a qualidade de vida no trabalho. Muita gente hoje está com esse adoecimento porque justamente muitas vezes não tem esse espaço dele ter pertencimento, ele não está mais se identificando com o ambiente de trabalho. Exatamente. Então há todo um impacto desse trabalho de autoconhecimento nessa liderança, né, Carol? Com toda certeza, Rosângela. E é por conta da exigência, né? Então, imagina alguém que não para pra fazer... Tipo, eu sempre pergunto no treinamento, quanto tempo do teu dia tu tira pra ti? Aí todo mundo começa a rir, principalmente as que são mães, que têm filhos, trabalham. Tempo? Que tempo, Carol? Acorda não sei que hora, deixa o menino na escola, lava a roupa, faz... Aí elas começam é tanta coisa. Eu falei, mas que horas você para? Não dá tempo de parar. Como assim não dá tempo de parar? Então as pessoas aprenderam, Rosângela, a priorizar uma agenda que às vezes não faz sentido para ela estar seguindo essa agenda por conta das exigências dos papéis. E aí eu gosto sempre de falar, não faça agendas com prioridades aleatórias. Priorize uma agenda que diz respeito ao que você, nesse momento da sua vida, está precisando. O que a sua vida está precisando nesse momento? Talvez a prioridade seja tu parar uma hora, desligar o teu celular, botar no modo avião e ficar sozinha. No teu quarto, numa oração, não sei, vai caminhar na praia. Só dá uma respirada. 40 minutos, uma hora que você tira pra você, a pessoa diz que não tem tempo, Rosângela. Olha o tamanho da exigência. Então, assim, a gente sabe que culturalmente... A gente é muito exigido para dar resultado, para parecer ser alguém muito bom, de sucesso. Você tem que se esforçar ao extremo de passar do limite para você adoecer. Que sucesso é esse? Que eficácia é essa? Não faz sentido. Então, você tem que, de fato, ter essas pausas que eu falo sempre de paradas estratégicas para você se escutar e perceber as suas necessidades. Porque se você não coloca limite, o teu corpo vai te avisar o limite ultrapassou e aí você adoece. Então, é necessário você saber dizer não. É necessário você colocar limites. É necessário dizer, eu só consigo até aqui, eu só vou até aqui. Daqui para lá, se eu for, eu vou adoecer e eu não vou me adoecer. Sim. E eu fazia muito isso, Roger, tanto que eu adoeci por conta disso. Eu não dizia não, eu não colocava limite, nada. Eu ia fazendo. Quando eu vi, doente. Então, o meu corpo, epa, vamos embora parar. Adoeci e aí eu tive que parar de fato para cuidar do adoecimento e não de mim. Hoje não, eu paro para cuidar de mim, eu paro para cuidar da minha mente, eu paro para cuidar das minhas emoções, porque eu passo o tempo todo comigo, né? A pessoa com quem eu mais convivo sou eu, e se eu não souber lidar comigo e cuidar desse relacionamento que eu tenho comigo mesma, eu não vou saber cuidar das outras relações também. Gente, a gente tem que parar para escutar muito mais vezes Carol. É uma aula, ao mesmo tempo é uma mentoria, ao mesmo tempo é uma imersão. E Carol, a gente está chegando ao final do episódio, mas eu queria que tu dissesse para o nosso líder que nos escuta, o nosso empreendedor, qual seriam as tuas considerações dessa noite sobre esse tema, para a liderança ser eficaz, ter como pilar o autoconhecimento? A liderança para ser eficaz a partir do autoconhecimento
é você se interessar pelas pessoas e sentir paz de que você está sendo um bom líder, que você está conduzindo a pessoa para a vida e não somente para um resultado palpável. Então, para os líderes que estão ouvindo, não se privem de se conhecer, não se privem de buscar autoconhecimento, não se privem de se interessar por vocês, porque o negócio de vocês, antes de ser um negócio, são vidas. E vidas importam, e vidas são valiosas, são únicas, são preciosas, são passageiras. E se a gente não cuidar no presente, a gente não tá fazendo nada. Que legado você vai deixar com a sua liderança? Então, eu creio muito, Rosângela, que a liderança é um legado. Você ser lembrado pela maneira como você marcou a vida de uma pessoa. E não pela maneira como você machucou uma pessoa ou destruiu lá o emocional de uma pessoa, porque isso não é legado, né? Então, é o líder pensar como você quer ser lembrado na sua empresa, como você quer ser lembrado no seu negócio, como você quer ser lembrado pelas pessoas que você lidera, lembrado por aquilo que você foi de maneira autêntica e em essência, que você deixou no coração delas o desejo de continuar aquilo que você as ensinou a fazer. Maravilha, gente. Carol, fala pra gente como te encontrar, qual o Instagram, qual a rede social, quem quiser fazer a mentoria com Carol Arruda. Como é que faz para te localizar? O meu Instagram é acarolina.arruda. Pode seguir lá, que lá tem o telefone, lá tem os links dos contatos para mentoria, para acompanhamento individual, para a próxima turma do Descomplica Mulher aqui em São Luís. Então, lá tem todos os links que vocês vão encontrar. E lá tem um pouquinho do meu trabalho também. Gente, acompanhe, sigam, urgente. É urgente, muita gente precisando dessa força, dessa orientação, de escutar a Carol. Eu quero agradecer, Carol, porque foi maravilhoso esse momento aqui. Quanto esclarecimento, quanto ensino bom que você deu pra gente. Foi uma noite de muito aprendizado. E para você que esteve conosco essa noite, a gente quer agradecer, né, Carol? Com toda dizendo para você, nunca perca nenhum episódio do Hub do Mercado, toda quinta às 20 horas. E você já sabe, sempre tem coisa boa vindo por aí. Hoje, então, voltado para o autoconhecimento, que outras vezes Carol vai estar aqui com a gente de novo, com certeza. Só chamar tá que eu venho. Boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima quinta. Até lá.